Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Hoje falaremos sobre os principais problemas ecológicos dos ambientes aquáticos. Entende-se por poluição o lançamento de qualquer matéria ou energia nos ecossistemas que prejudique a sobrevivência dos seres vivos que nele habitem. Em relação aos ambientes aquáticos, temos o processo de eutrofização, provocado pelo lançamento de nitratos e fosfatos em um ambiente. Esses nitratos e fosfatos provocam a proliferação excessiva das algas, chamado de floração das águas, que, por sua vez, impede a passagem de luz e provoca a morte dos organismos do fundo, desencadeando um processo de decomposição aeróbia. Essa decomposição aumenta a demanda bioquímica de oxigênio e, consequentemente, consome-se mais oxigênio do que é produzido, gerando uma escassez desse gás. Com isso, há uma morte dos seres vivos aeróbios e a consequente decomposição anaeróbia. Esta, por sua vez, libera gás sulfídrico no ambiente, provocando um mau cheiro característico de locais eutrofizados. Além disso, esse processo pode ser também desencadeado pelo lançamento de esgoto in natura em determinado curso d'água. Esse esgoto aumenta os nitratos e fosfatos ou é diretamente decomposto. Com isso, gera-se o problema de eutrofização. Outro processo característico de ambientes aquáticos é o lançamento de produtos não biodegradáveis. Esses produtos não são degradados pelos seres vivos, pois eles não possuem enzimas para tal. Em virtude disso, eles sofrem bioacumulação, ou seja, acumulam-se nos seres vivos. Além disso, acumulam-se de modo a aumentar ao longo dos níveis tróficos, processo chamado de magnificação trófica. Por exemplo, em uma cadeia alimentar, observamos que a quantidade de algum produto não biodegradável, como DDT ou um metal pesado, aumenta ao longo dos níveis tróficos. Outro processo característico de ambientes aquáticos é o derramamento de petróleo. O petróleo fica na superfície de um curso d'água, impedindo a passagem de luz e provocando a morte de organismos produtores, fotossintetizantes. Com isso, toda a cadeia alimentar será afetada. Além disso, peixes que vivem nessas regiões têm o petróleo impregnado nas suas brânquias e, consequentemente, não conseguem realizar as trocas gasosas e morrem. Outros organismos que dependem desse ambiente, por exemplo, as aves aquáticas, têm o petróleo impregnado nas suas penas, prejudicando o seu voo. Os animais endotérmicos, aves e mamíferos, também, ao ter esse petróleo impregnado no seu corpo, não conseguem realizar as trocas de calor com o ambiente e manter sua temperatura corpórea. Por fim, o lançamento de água com uma temperatura acima do normal em determinado curso d'água, proveniente de indústrias, pode aumentar a temperatura desse curso d'água, o que reduz a quantidade de oxigênio dissolvido. Com isso, os organismos aeróbios que dependem desse oxigênio podem ser prejudicados e até mesmo morrer. Recapitulando, nós temos o processo de eutrofização provocado pelo aumento de nitratos e fosfatos e que gera, ao fim do processo, o aumento do gás sulfídrico. O lançamento de produtos não biodegradáveis, que não são decompostos pelos seres vivos e acumulam-se ao longo das cadeias alimentares. Processo chamado de magnificação trófica. O derramamento de petróleo, que prejudica os produtores e, consequentemente, toda a cadeia alimentar. E a alteração térmica, que diminui a quantidade de oxigênio dissolvido. Obrigada pela atenção e continue aprendendo com a SENEC.